3 anos haviam se passado desde o dia em que a nave-mãe deixou a Terra. 3 anos desde que Wikus van de Merwe desaparecera para sempre nas sombras imundas e sufocantes de Distrito 9. Aquela região, antes fervilhante de miséria e tensão, agora era apenas um cemitério de metal. Barracos retorcidos, lixo tecnológico abandonado e carcaças de máquinas obsoletas da MNU estavam espalhados por quilômetros, lembranças silenciosas de um capítulo vergonhoso da humanidade. Mas algo novo estava prestes a acontecer. Por décadas, os alienígenas sobreviventes haviam vivido como escravos, discriminados, explorados, proibidos de crescer, de lutar, de viver. Mas naquela manhã cinzenta de Joanesburgo, o vento mudou. Uma sombra colossal cobriu os prédios, as ruas, os destroços deixados pelos humanos. Moradores olharam para cima, alguns com medo, outros com esperança. Um estrondo gigantesco, profundo como o eco de um mundo inteiro, rasgou as nuvens. O céu se abriu com um clarão azulado, e lá estava ela, uma nova nave-mãe, muito maior, muito mais viva, muito mais poderosa do que a primeira. Seu casco brilhava como um templo flutuante, repleto de luzes pulsantes e símbolos alienígenas correndo pelas laterais em padrões hipnóticos. E então, do ventre daquela gigante sagrada, uma nave menor se desprendeu, rápida, precisa, silenciosa como uma lâmina. Eles voltaram. Christopher Johnson, carregando tecnologia que fazia a antiga MNU parecer um museu falido, retornava à Terra. E com ele, 2 membros de seu povo, guerreiros, especialistas, sobreviventes. O módulo voou baixo, cortando as correntes de ar, como se ignorasse as leis da física, e pousou em meio às ruínas de Distrito 9. Christopher caminhou entre os escombros. Tudo estava como ele lembrava, exceto pela ausência do povo. Os moradores do antigo distrito tinham sido realocados para o Distrito 10, a nova zona de contenção que o mundo fingia não ver. Ele caminhou até um pequeno canto esquecido. Lá, encontrou um mosaico improvisado de sucatas dobradas, cabos trançados e pedaços de metal organizados como se fossem um jardim mecânico. Era o esconderijo de Wikus. Sem dizer palavra, Christopher levantou o voo novamente e partiu rumo ao Distrito 10. A nave-mãe, imensa como um continente suspenso, seguiu lentamente atrás, como um guardião silencioso. Ao pousar em Distrito 10, o silêncio tomou conta do ar. Milhares de alienígenas assistiam, incrédulos, enquanto Christopher caminhava pelo acampamento de barracos. Até que ele parou. Ali, ajoelhado entre pequenos objetos de metal moldados com carinho, lembranças de um passado humano, estava ele. Wikus ou aquilo em que ele se tornara. Seu corpo agora era completamente alienígena. Pele texturizada, olhos compostos, braços longos e fortes. Mas quando ergueu a cabeça, em seu olhar havia humanidade. Havia dor, havia saudade. Os dois se aproximaram. Christopher, com a voz mais firme, mais clara, disse: "Eu prometi que voltaria." Wikus inclinou a cabeça, tentando reproduzir o gesto humano que um dia dominara. "Eu esperei." Foi então que o inferno começou. Motores rugiram à distância. Estrondos metálicos ecoaram como tambores de guerra. Comboios da MNU surgiram pelas colinas, cercando a área, veículos blindados, soldados armados com rifles experimentais, drones táticos cortando o céu. As armas se ergueram. Altos falantes ecoaram. "Alienígenas, rendam-se imediatamente." Mas desta vez, eles não iriam se ajoelhar. Christopher ergueu a mão num gesto tranquilo. A nave atrás dele abriu sua plataforma inferior e de dentro desceu um robô de combate. Gigantesco, elegante, feito de ligas que nenhum metal humano conseguiria replicar. O robô ergueu o braço e um pulso eletromagnético explodiu como um trovão azul. As armas dos soldados chiavam, soltavam fumaça e morriam.
Drones e antenas desabaram como insetos queimados. Do céu, a nave-mãe respondeu, feixes luminosos, precisos, brilhantes, silenciosos, alvejaram helicópteros e caças do governo, desativando-os como se fossem brinquedos. Em poucos segundos, toda a força militar da MNU ficou sem voz, sem olhos, sem armas. Os soldados recuaram apavorados, e então, dentre eles, avançou o homem responsável por toda aquela dor. Coronel Cubus Venter, sorrindo com desprezo. Enfim voltou o camarão. Achei que fosse covarde demais para isso. Christopher não respondeu com armas. Respondeu com verdade. De repente, todos os celulares, televisões, rádios, telas de computador, tudo acendeu ao mesmo tempo. Christopher estava falando diretamente às nações humanas. Sua voz ecoou em todos os dispositivos do planeta. Já chega. Meu povo sofreu, foi escravizado e massacrado. Eu vim resgatar todos eles, e nenhum humano vai me impedir.